Deixa eu adivinhar, você provavelmente tem um amigo que opina sobre tudo. Tem opinião formada sobre política, saúde e educação. Mas será que ele realmente parou algum minuto para estudar sobre cada um desses temas? No dia 30 de maio, vamos lançar a nova temporada do Insight BP. Para você que está ansioso para assistir aos novos episódios, temos uma boa notícia. Mas antes, é importante que você saiba o seguinte: o Insight BP está de cara nova, um novo cenário, uma nova dinâmica e, principalmente, uma nova proposta. Na nova temporada falaremos sobre questões que fazem parte do cotidiano e pautam conversas entre amigos e familiares. O fim da democracia, violência nas favelas, a influência da China no Brasil, legalização das drogas, conservadorismo. Como você pode perceber, são temas que dividem opiniões e precisam de profundidade para serem discutidos. E a boa notícia é que ao assinar a BP Select até o dia 29 de maio, você garante o seu acesso à temporada completa do Insight BP e ainda ganha um caderno personalizado da Brasil Paralelo. Toque no link da descrição e faça a sua assinatura. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um leão marinho, um santo bonachão, um cervejeiro fanfarrão, ou simplesmente um gentil gigante que caminhou pela terra, sonhando acordado, em um mundo no qual a inteligência dormia sem sonhar. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este titã, cujo intelecto acompanhava suas dimensões de largura, comprimento e profundidade, e que estaria completando 148 anos no domingo, dia 29. Um caso raro de mago de alta constituição e que, com seu bom humor e suas brilhantes inversões, foi capaz de pegar toda uma gama de feitiços modernos e voltá-los contra si mesmos, usando um pouquinho de sabedoria popular, vista sob a lente de uma comovente ortodoxia. Gilbert Keith Chesterton. Pô, Gilbertão, hein? Vou até ter que fazer esse sacrifício aqui, abrir uma cerveja para comemorá-lo. É difícil falar sobre um homem tão vasto quanto ele. Como apologeta, como romancista policial, como crítico, como filósofo, o nosso Gilbertão foi tal qual São Dedé Carvoeiro, deu bons frutos em tudo que se dedicou. Falaremos de Dedé Carvoeiro. Dedé nasceu em Capinganhões, no sertão do Nordeste brasileiro. Para este rasta que vos fala, que vive de conciliar a máxima da santificação do trabalho com a máxima madruguista de que não existe mau trabalho. Ruim é ter que trabalhar. O meu maior deleite chestertoniano é o que lhe fez merecer a alcunha de príncipe dos paradoxos. Frequentemente eu vejo gente quebrando a cabeça com as contradições do mundo. Em um mundo educado pela insanidade do pensamento crítico, que trata tudo de cara como se fosse mentira, as tensões que fazem parte da própria realidade e que deveríamos olhar para elas estupefatos e maravilhados, terminam por provocar suspeita e desespero em homens que cada vez mais se retraem do real e buscam refúgio dentro da própria mente, onde a pureza dos conceitos pode ser articulada com a perfeição da lógica sem esses incômodos da realidade, ou ao menos sem que o grande pensador perceba suas próprias falhas. Fazer tomando cerveja, tipo, o cara dá uns arrotos assim, tá ligado? Eu fico imaginando o Chesterton escrevendo e arrotando. Chesterton foi um homem que seguiu o outro caminho. Olhava, maravilhado, as contradições e paradoxos do mundo, como uma criança. É impossível esquecer a passagem em Ortodoxia, quando ele fala sobre como as lendas devem ser levadas mais a sério do que os livros de história, porque as lendas são contadas pela maioria da população do vilarejo que é sã, e o livro de história é escrito pelo único homem da aldeia que é louco.
Ao fazer uma defesa dos contos de fadas, ele diz que a magia em tais contos derivam de um senso elementar de espanto com a realidade, e não o contrário. E ele mostra como as crianças muito pequenas não precisam nem dos contos de fadas, porque a mera vida já é interessante o suficiente. Você imagina ali um rastinha já grandinho para ler o Hobbit, né? Ele vai se amarrar ali no Bilbo chegando na montanha solitária em Erebor, né? Encontrando o Smaug, o dragão, no meio do tesouro de Thror. Mas um rastinho assim, bem rastatetinho, pequenininho, vai se amarrar apenas de ver uma montanha, tipo, olha aquilo ali, cara, olha o que ele fez! 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 Chesterton coloca isso brilhantemente na seguinte frase: meninos gostam de histórias românticas, mas os bebês gostam de histórias reais porque as acham românticas. Homem redondamente razoável, Gilberto clama por poesia porque ela se abre ao infinito, ao mesmo tempo em que nos mostra que o racionalismo moderno nos leva à insanidade. Por tentar abarcar o infinito com a nossa própria cabecinha. Ele diz: o poeta apenas pede para que sua cabeça entre no céu. É o lógico que busca que o céu entre na sua cabeça. E é a cabeça dele que se quebra aí. Muito antes de existirem os coaches motivacionais com seus TED Talks, ensinando o homem a acreditar em si mesmo. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá! Deixa eu ouvir isso aqui! Me dá essa voz! Cadê o grito de vocês? Gilberto já assinalava que este era o caminho para o manicômio. É no manicômio, como bem nos diz, que estão os homens que mais acreditam em si mesmos. Para o louco, a loucura é normal, trivial, até mesmo tediosa. Para o homem que acredita que é um gato, eu fico imaginando ali o que é que ele acharia dos furries. Fico imaginando se o Chesterton soubesse que existe furry hoje em dia. Oh, como assim, Rasta? Por acaso você tem algo contra animais peludos? Enfim, para esse homem que acha que é um gato, ele é tão comum quanto um gato. Apreciar a loucura e o absurdo como tal é algo que só o homem são pode fazer. E este é o grande privilégio de uma vida ordinária. Olhar para as coisas como algo extraordinário, como algo excitante. São os diferentões que estão sempre se queixando da monotonia do mundo. Todo mundo conhece aquele diferentão, né? Tipo o cara que chega lá com aquela empáfia, né? Só eu que enxergo que o cristianismo nada mais é do que a releitura de mitos pagãos como Horus e Mitra. É só você, diferentão. O único que assistiu o Zeitgeist, né? Rei das religiões comparadas. Herdeiro de Franz Cumon. Ó Lionel Messi do pensamento crítico, que só não é crítico o suficiente para ir atrás das baboseiras que fala e termina repetindo as mesmas asneiras que o Peter Joseph tirou daquele ex-quaker revoltado lá do século XIX, o Kersey Graves, que, por sua vez, tirou da própria bunda. Sou só eu que acho isso? Não, qualquer anta com computador, hoje em dia, pode rastrear essas paletadas críticas e ver que até a presunção de achar que as religiões são comparáveis entre si é uma coisa que só pega entre os já entediados ocidentais. Os quais, desesperados com a dificuldade de se chegar a uma conclusão verdadeira, em vez de se esforçarem e abaixarem a crista para a realidade, preferem dizer que ela não existe. E a gente que tem que acreditar que esses gostosões estão falando a verdade. É de f*** o c... do palhaço, porra. Chesterton capturou muito bem esse espírito em O Homem Eterno, onde ele fala que a melhor relação para se ter com a nossa casa espiritual é ser próximo o suficiente dela para amá-la, ou então distante o suficiente para não odiá-la. Pense nisso. Quem se lembra da passagem já citada aqui neste programa sobre o relato que consta na carta de Pero Vaz de Caminha, em que os nativos brasileiros assistiram à missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, em que eles imitavam os gestos de resposta durante a cerimônia. E outros se prontificaram até a ajudar a carregar a cruz durante a procissão. É um momento lindo. Tem até um nativo mais velho lá que apontava para o céu e apontava para a cruz, como que é explicar o que estava acontecendo. Maravilhados. É mais fácil que um pagão de boa vontade seja um melhor juiz do cristianismo do que aquele cristão que ficou no meio do caminho. Na sala de aula, né? Tem aquela galera que estuda e tira 10, tem a galera do fundão, que apertou o foda-se, mas que também não tem grandes lá pretensões, e tem a galera do meio. Amigo, essa galera do meio é o problema. Existe essa galera do meio no cristianismo. E o nosso Gilbertão diz o seguinte sobre elas. O pior juiz de todos é aquele que hoje em dia é mais propenso a julgamentos. É o cristão mal educado, que vai se tornando gradualmente em um agnóstico de mau temperamento, emaranhado numa discussão da qual ele não entendeu nem o início, estragado por um tédio hereditário de algo que ele não sabe lá o que é e já cansado de ouvir o que ele nunca ouviu. A gente conhece esse tipo de gente, né?
Às vezes ele vira aquele adolescente metaleiro, ateu todinho, né? Cheio daquela marra, aquela confiança de quem assistiu 2 stand-up do George Carlin e um documentário do Bill Maher, e via em Hallowed Be Thy Name do Iron Maiden um golpe mortal, uma refutação fulminante à Igreja de Cristo, de Pedro e de Paulo. Às vezes o cara se volta para alguma tradição cuja distância seja grande o suficiente para que ele possa admirar. É aquela galera que no Orkut, na parte da religião, colocava spiritual, but not religious. Aí é uma chuva de Osho com pancadas de Rupi Kaur para as raparigas, copo Stanley e namastê. Chesterton também tinha outra qualidade que eu admiro muito, que é a capacidade de rir de si mesmo de uma maneira mortalmente séria. Eu nunca esquecerei a primeira vez que li O Homem que Era Quinta-feira. Aquela atmosfera que a gente, meio entusiasmado, meio Zé Cruzadinha, né? Vamos salvar o Ocidente! Sente que o fim do Ocidente está sobre nós, com seus agentes anarquistas, infernais. É incrível como ele faz com que a gente se identifique com todos os sentimentos de Quinta-feira. Com seu cartãozinho azul, escrito lá, A Última Cruzada, em sua luta contra os anarquistas, né? A linda defesa do homem comum que o detetive Gabriel Syme faz perante o poeta anarquista, né? Gregory Lucian. Lucian tá lá, na raparigagem Bad Boy, né? Defendendo que um poema deve ser como uma bomba, uma explosão, caos, né? Do contrário, ele seria previsível como um metrô. Chesterton faz aquela inversão maravilhosa e Gabriel defende que, na verdade, o metrô é que é poético. O fato dele estar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, é um milagre em meio ao caos do mundo. Aquela ideia que está em ortodoxia, de que Deus faz com que o sol se erga todo dia por conta da sua abundância de vida, assim como uma criança que diz, de novo, de novo. E o materialista olha para essa abundância e olha para essa constância como algo morto, para um mundo morto. O homem muda porque morre. Deus é bom o tempo todo. Como se esquecer da passagem em que Syme persegue alucinadamente o sinistro professor The Worms e contempla lá a cruz no topo da Catedral de St. Paul e a exclamação poética, né? Parecia um símbolo da fé e valor humano que, enquanto os céus escureciam, aquele lugar elevado da terra estava brilhante. Os demônios podem ter capturado o paraíso, mas eles ainda não tinham capturado a cruz. E talvez uma das mais lindas descrições poéticas do sentimento monogâmico ocorre quando ele finalmente descobre que o professor que ele perseguia como um demônio não era na verdade terrorista nenhum, mas um aliado, um detetive disfarçado. E ele diz: durante todo esse esforço, seu verdadeiro horror tinha sido o isolamento. E não há palavras para expressar o abismo entre o isolamento e ter um só aliado. Parece garantido aos matemáticos que 4 é 2 vezes 2, mas 2 não é 2 vezes 1, 2 é 2.000 vezes 1. É por isso, a despeito de centenas de desvantagens, que o mundo sempre retorna à monogamia. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico lembrando do Sam e do Frodo, né? Como só o Sam foi maior do que os 9 da Sociedade do Anel inteira. E tinha Ranger, tinha Fighter, tinha Mago, tinha tudo, né? Só que, a partir daí, a aventura vai ficando mais louca e as máscaras vão caindo de todos os terroristas. E termina que todo mundo era policial e que só o poeta bundão, que era mais poema que poeta, era anarquista no final das contas. Ó, eu tô dando spoiler aqui, mas véi, tipo, spoiler de obra de 200 anos já chega, né? Oh, calma aí, Rasta. 200 também não, né? São só 100 anos. É que nem vocês reclamarem que eu contei pra vocês que o Titanic afunda. O ponto é que a gente é levado por essa montanha russa de sentimentos. A gente pensa assim, tipo, o Ocidente está acabando, a gente se identifica com o Zé Cruzadinha, mas a gente é feito de ridículo junto com o Chesterton, que também tem esse sentimento, conhece esse sentimento. A gente feito de ridículo vai de Zé Cruzadinha a Dom Quixote em 100 e poucas páginas, mas não sem passar pelo drama de Jó, quando, no jantar, no jardim, ele questiona Domingo, o organizador dessa farsa toda. Por que que estes homens, que eram bons homens, né, detetives, querendo a última cruzada, sofreram todas essas angústias e desventuras, e ele recebe um Mateus 20:22 na cara. Podereis beber do cálice que eu estou para beber, enquanto a cabeça do Domingo infla que nem um balão e desaparece na escuridão do infinito. Essa pergunta aí, meu filho, Deus não responde. Se não é para vós, não é para vós. E um bando de roqueiro drogado quer me convencer que os psicodélicos são eles, né? O homem que era quinta-feira bota Roger Waters pra mamar, meu amigo. Outra coisa amável no nosso Leôncio cervejeiro é que, ao mesmo tempo que ele combate as mentiras da modernidade com bom humor,
Ele não tem medo nem desprezo pelo mundo moderno. Muito pelo contrário, ele olha com compaixão para a coisa. Ele mostra como a fratura do cristianismo na Reforma soltou não apenas os vícios que haviam se acumulado dentro da igreja, mas também as virtudes. E que o mundo moderno é, na verdade, cheio de virtudes cristãs que passaram a vagar loucamente, separadas umas das outras. Ele diz: as virtudes enlouqueceram porque foram isoladas e agora perambulam sozinhas. Assim, alguns cientistas se importam com a verdade e sua verdade não tem compaixão. Assim, alguns humanitários apenas se importam com a compaixão, mas sua compaixão é frequentemente sem verdade. Bom, eu vou ter que pegar outra cerveja ali que eu tô com o copo vazio, né? Então, aguenta aí. Uma hora depois... O tratamento que ele dá ao ceticismo como um deslocamento da virtude da humildade é algo que também deve ser lembrado nesse episódio de aniversário. Chesterton coloca a humildade, a modéstia, como uma virtude que deve agir sobre o órgão da ambição, mas que a modernidade deslocou para o órgão da convicção. Então, o homem deveria duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. E isso foi invertido. A parte do homem que ele afirma assertivamente é justamente a parte que ele não deveria, ele mesmo. E a parte que ele duvida e que não deveria é a razão divina. Com os bens e males que você pode atribuir à autoridade religiosa, ela sempre serviu como uma espécie de barreira contra algo muito pior, meu filho, que é a capacidade da inteligência destruir a si mesma. Não pense só nos ganhos civilizacionais, não. Pense na sua própria cabecinha, ela pode destruir a si mesma. Olhe para as nossas faculdades, vai, né? A gente tá aqui reformando a gramática inteira para satisfazer o quê? O capricho de inteligências que resolveram se jogar do penhasco, porque o penhasco se mede em metros, e o metro é uma mera construção social. Agora imagina lá, né? O jovem 2030, quando a janela de Overton chegar no ponto em que Felipe Neto é o candidato da esquerda e Lula é o candidato da extrema-direita conservadora. O pobre infeliz vai abrir um conto de Machado de Assis e não vai entender nada. Que é isso, dona Benedita? Que língua é essa? Aí o professor X vai dizer: ah, isso é português arcaix, quer dizer Dona Benedictis. Porra, a coisa vai descambando para uma espécie de covardia em que é simplesmente de mau tom dizer que alguma coisa é alguma coisa. Obviamente, isso é uma ideia de gordinhos, mas não uma ideia de gordão, como o nosso Gilberto. O gordinho é aquele oligofrênico cretino, um flácido civilizacional. Um gordão, como o Chesterton ou Santo Tomás, refletem uma abundância de vida, uma amplitude de pensamento. É a visão de uma montanha, de uma torre parruda, que vê além do que não se vê. Nelip Feto, descascando o BenTV na frente do computador e paletando sobre a política internacional, é um gordinho. Ed Mota, curtindo o vinho dele, expondo a verdade poética de que Deus criou a coxa e a sobrecoxa da galinha, mas que foi o diabo, o coisa ruim, que foi lá e fez o peito, é um gordão. Quem inventou o peito de frango foi o coisa ruim. Deus inventou a sobrecoxa, Deus inventou a coxa de frango, tá? Um negócio que tem a textura mole. É a diferença entre o mesquinho e o bonachão. O gordinho, no fundo, odeia a criação e usa do subterfúgio dos Doritos com Coca-Cola para aquela autogratificação alienante, aquela punheta alimentar em um movimento de fuga. O gordão, na verdade, ama a criação. E seu usufruto das coisas terrenas, extravagante que seja, às vezes é verdade, é uma espécie de tributo à criação como algo bom. O gordão que vislumbrar a salvação correrá para ela como correria em direção ao leitão a pururuca, 48 horas a vinha dali, pois ali está a beleza e o deleite do leitão em sua versão eterna. O gordinho, ao vislumbrar a salvação, corre para um quarto escuro com medo de perder o Doritos, pois a beleza eterna é titânica e acachapante perante aquela punhetinha alimentar. O gordinho é maniqueísta, o gordão é ortodoxo. O gordão, com todo o seu coeficiente de reverberação, é rochedo. O gordinho é um bigodeiro. E falando em bigodeiro, chegou a hora do nosso troféu bigodagem. Ô, Rasta, me dá um pouquinho dessa cerveja aí também. E o nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Frederico Nietzsche, o bigode mais frondoso deste mundo. Imagine que você está ali no shopping, né, meu filho? Tá ali comprando uma brusinha na Mesbla, ou pedindo ali um casquinho na McDonald's ou no Bob's, e aí chega um mendigo maluco gritando: eu procuro Deus! Cadê Deus? As pessoas começam a rir dele, né? Fazendo piadinha. Ah, ele tá ali jogando Street Fighter no fliperama. Ele tá escondido na piscina de bolinhas. Será que ele pegou um ônibus e foi pro mercado de peixinhos comprar coentro e tava fechado? Você deve ter deixado ele ali
no carro da mulher do personal, hein? Em vez de se sentir envergonhado, o mendigo os encara e profere: Eu vim aqui para dizer que nós o matamos, você e eu. Nós somos seus assassinos, mas como fizemos isso? Como conseguimos beber o mar inteiro? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte? O que fizemos quando soltamos a terra do seu sol? Para onde ela se move agora? Para onde nós nos movemos? Para longe de todos os sóis? Saímos correndo incessantemente? Para que lado é para cima? Para que lado é para baixo? Ainda existe para cima e para baixo? Não está o espaço vazio a respirar sobre nós? Não acaba de ficar mais frio? Não está a noite a vir cada vez mais escura? Não teremos que acender lâmpadas em plena manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros que estão enterrando Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Pois até os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Como poderemos nos consolar? Os mais assassinos de todos, o mais santo e poderoso que o mundo já teve, sangrou a morte com a nossa faca. Quem vai limpar o sangue de nós? Que água será capaz de nos limpar? Quais sacrifícios? Quais jogos sagrados iremos ter que inventar? A magnitude deste ato não é muito grande para nós? Não teremos que virar deuses nós mesmos, apenas para parecer dignos disto? Nunca houve um acontecimento maior que esse. E por causa disso, todos que nascerem depois de nós pertencerão a uma história mais elevada que qualquer outra história tem então. Amigo, isso aí, porra, um pastor pentecostal hoje não consegue fazer uma dessa não. Esse discurso presente na Gaia Ciência é talvez um dos mais citados e comentados de toda a obra de Nietzsche. Após esse discurso, o louco, ao olhar para sua plateia estupefata, conclui que embora o ato já esteja consumado, no caso a morte de Deus já está consumada, as pessoas ainda não estão prontas para entender as consequências. Como o raio e o trovão que se separam no tempo, ou como o tempo de viagem da luz das estrelas até os nossos olhos. O profeta da morte de Deus segue o mesmo destino de todos os profetas do mundo, o de não serem ouvidos. A verdade é que o que é mais legal sobre Nietzsche é também o que é mais letal sobre ele. Essa cena do maluco é incrível, é linda. É tanto um desejo mórbido quanto um lamento. E não há dúvidas quanto ao fato de que há uma verdade carregando essa coisa toda. Nietzsche é, na visão dos 4 discursos, um poeta, mas não bem um filósofo. A gente pode olhar para ele como Ortega y Gasset olhou, uma espécie de bardo profético que anuncia a ascensão das massas, a tal da elevação do nível histórico. Mas, se olhamos para ele como um filósofo, corremos o risco de cair na mesma confusão que o enlouqueceu. Esta confusão, ela não é nova, ela já começa com Maquiavel. A morte de Deus já se encontra ali, onde bem e mal são jogados na latrina para que o príncipe possa usar de quaisquer meios necessários para manter o poder. É o buraco da modernidade lá, do Dostoiévski. Perguntei o que era aquela cratera ali. Ele me respondeu: Isso aqui, meu rastro, é o buraco da modernidade. E com o guarda-chuva, ele me puxou para dentro do buraco. O bom pelo bonzinho. Ficou proibido saber o que era bom e o que era mal. Já os darwinistas, mais tarde, vão tentar explicar tudo pela vontade de vida. O homem, ele é um macaco, um macaco que inventa histórias para sua autopreservação e conforto. A moral darwiniana de certa forma, a mesma do utilitarismo mais mequetrefe que se possa encontrar. É aquela que proporciona o máximo de conforto, o máximo de manutenção de vida para o maior número de pessoas, entidades vivas possível. De certa forma, é o que está implícito quando você vê um esquerdista bonitinho lá dizer: eu quero é que todo mundo possa ter um iPhone. Nietzsche vai muito além disso. Para ele, esse utilitarismo nada mais é do que mais uma versão da coisa descoisificada. No caso, esse cristianismo liberal, que é uma sombra da grandeza das dificuldades e sacrifícios enfrentados pelos santos e mártires. Uma casca de uma grandeza de vontade, reduzido a uma moral de meigos pacíficos, não apenas os animais domesticados dos darwinistas, mas potenciais deuses que estão sendo tolhidos. Para ele, a vontade de vida, a autopreservação de seres sentientes, que é a base moral de todos esses ateus todinhos, tipo Dawkins, Hitchens, Sam Harris, é apenas um efeito colateral de uma vontade muito maior, a vontade de poder, a vontade de crescer, dominar e dirigir o mundo, e que, para isso, precisa se libertar das prisões mentais criadas por todos os filósofos anteriores. É preciso ir além do bem e do mal. Olha, meu filho, coisa boa isso aí não pode dar, né? Para ele, esta vontade é o que está por trás de tudo o que há de magnífico no mundo e no homem. Mas tem um grande problema. A gente já notou, a gente já falou aqui sobre como a história da modernidade é uma sucessão de malucos chegando, cada qual com a sua maluquice, em forma de uma red pill, né? Tipo, agora eu descobri, vocês estavam todos errados no véu da ilusão todo esse tempo, mas agora eu vou tirar vocês da caverna, eu vou tirar vocês da Matrix. Acorde! Shit! Wake up! De certa forma, a origem
do woke. E cada um desses malucos que vem nos tirar da caverna terminam nos levando mais para o fundo dela. No caso do Nietzsche, entendendo que a loucura dos iluministas era a razão, e com muita razão, resolveu paganizar a filosofia com essa tal vontade de poder, que seria a última autoridade. Né? Como a vontade de vida não dá para explicar a própria vontade de vida, ele vai e dá um passo atrás no dominó e chega a uma vontade anterior a essa, a vontade de poder, que também não consegue justificar a vontade de poder por si só. Então, toda a filosofia humana, para ele, nada mais é do que uma roupagem dessa vontade de dominar outras vontades. Tá, ok. Mas então fica a pergunta de qual que é o propósito do Nietzsche, quando ele estava propondo essa poesia como filosofia. Qual que é a vontade de poder que ele está tentando justificar? Quem ou o que é a vontade deixa que me liberta? E isso ele não vai dizer em lugar nenhum. Não existe aquilo que o professor chamava de confissão. Até a possibilidade de um eu que possa confessar é destruída na filosofia de Nietzsche, porque para ele, quando você presume um eu que age de acordo com a vontade, você já está sendo usado por essa vontade. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, tanto contra o livre-arbítrio como contra o determinismo. Pelo menos, né, aonde o Tiririca ia, lá o Tiririca cartesiano, ele estava tentando fugir de si mesmo, mas lá ele estava. Esse maluco aí é outra coisa, meu amigo. É que nem naquela música lá daqueles pagodeiros da Inglaterra, lá o Pink Floyd, né? Que eles mandavam tipo... You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Nosso fanfarrão de primeira, Gilberto Chesterton, em sua ortodoxia, fala sobre um tipo de questionador que bate com a cabeça nos limites do pensamento humano e termina quebrando a própria cabeça. Eu não servi de colchão, então eu não sei se o Nietzsche teve sífilis ou se ele tinha algum tumor, mas o fato é que ele bateu tanto a cabeça em seus próprios pensamentos que morreu louco. E os pedaços do seu crânio monumental caíram em suas páginas em forma de aforismos. O problema é que outros loucos pegaram esses mesmos aforismos e lá encontraram a tal de moral de mestre e uma moral de escravo. Uma divisão que, se você aceita ela, já implica a adesão à moral de mestre. Você vai encontrar também um super-homem que, como um deus, vai emergir heroicamente pela força de sua vontade, ou melhor, da vontade, e gerar seus próprios valores e impor por aí. E aí, o bigode grosso e frondoso do Nietzsche vai se tornando menorzinho, incorporado por homens menos brilhantes, mas mais capazes, até se transformar no bigodinho do Adolfo. Das cagadas do anjo pigmeu caolho, essa tal de vontade de poder será uma das grandes fomentadoras de ideologias anticristãs e totalitárias. E Nietzsche, embora tendo sofrido bastante e de certa forma até previsto esse resultado, já não está mais aqui para responder pelos seus filhos, merecendo, com a distinção de ser um grande poeta, o nosso troféu bigodagem. Rasta, você viria a um show do Guns N' Roses? Olha, meu filho, a única coisa pior que um tributo a Guns N' Roses é um show do Guns N' Roses, né? Rasta, você considera válido ler esses patriarcas da bigodagem como Charlinhos Marx para refutá-los? Olha, meu filho, vocês têm uma ânsia, em geral, muito grande de refutar as coisas. Um autor como esse, você tem que querer entender do que é que ele está falando. Para você entender do que é que ele está falando, você tem que estar aberto para a possibilidade dele estar certo em alguma coisa. Então você tem que ler com aquela suspensão de descrença, né? O professor avisava isso sempre. Então você não pode ler com aquela coisa burra, emburrecedora, que é o tal do espírito crítico, né? Ah, não, o aluno tem que ler as coisas de forma crítica. Não, você tem que pegar o cara. Não, esse cara aqui ele tá me expressando alguma coisa. É tudo verdade. Certo? Depois você separa o joio do trigo. Essa foi a grande lição do velho. Esse negócio tipo de refutado, não sei o que, tipo, isso é coisa de punheteiro de YouTube. Rasta, se você gosta da vagabundagem, por que não se candidata para deputado ou senador? Porque eu não acho que você tem que pagar por ela, meu filho. Vai, gordão, feliz aniversário.
Deixa eu adivinhar, você provavelmente tem um amigo que opina sobre tudo. Tem opinião formada sobre política, saúde e educação. Mas será que ele realmente parou algum minuto para estudar sobre cada um desses temas? No dia 30 de maio, vamos lançar a nova temporada do Insight BP. Para você que está ansioso para assistir aos novos episódios, temos uma boa notícia. Mas antes, é importante que você saiba o seguinte. O Insight BP está de cara nova, um novo cenário, uma nova dinâmica e, principalmente, uma nova proposta. Na nova temporada falaremos sobre questões que fazem parte do cotidiano e pautam conversas entre amigos e familiares. O fim da democracia, violência nas favelas, a influência da China no Brasil, legalização das drogas, conservadorismo. Como você pode perceber, são temas que dividem opiniões e precisam de profundidade para serem discutidos. E a boa notícia é que ao assinar a BP Select até o dia 29 de maio, você garante o seu acesso à temporada completa do Insight BP e ainda ganha um caderno personalizado da Brasil Paralelo. Toque no link da descrição e faça a sua assinatura. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.